Meus queridos, bom dia, paz do Senhor Jesus, a paz de Deus a todos vocês, que o Senhor abençoe poderosamente. Hoje, quinta-feira, dia 7 de novembro, meus irmãos, de 2024, louvamos ao Senhor por esse dia e quero convidar você para ser muito bem-vindo, será muito bem-vindo, será muito bem-vinda ao Café com Palavra de hoje. Deus tem uma palavra muito forte ao seu coração. Você alguma vez tentou se esconder do chamado de Deus? Tentou simplesmente fugir daquilo que Deus tinha para sua vida? Tentou? Me responda se você conseguiu. É impossível fugir do chamado de Deus. Estarei falando hoje sobre um homem que tentou fugir daquilo que Deus tinha para a vida dele, tentou fazer do seu jeito e não deu certo. E quando esse homem se posicionou, Deus fez ele viver algo sobrenatural. Fica comigo, porque hoje a palavra está imperdível. Eu já quero pedir para você, já dar um like, se inscreva no nosso canal. Isso aí, você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Ative os sininhos das notificações para você ser notificado a cada vídeo novo que surge. E quando você faz isso, você está ampliando a família Café com Palavra e está evangelizando, está ajudando a nós levarmos essa palavra a muito mais pessoas que precisam também. Se você foi alcançado, você vai nos ajudar a alcançar pessoas também. Falando sobre palavra, irmão, bora para o texto bíblico de hoje. A palavra do Senhor se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 21. João, capítulo de número 21, verso de número 3. A palavra do Senhor nos diz assim: Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Disse ele: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a tinha tirado, e lançou-se no mar. Glória a Deus. Meus irmãos, amados ouvintes do Café com Palavra, Paulo ele disse uma frase certa feita que, quando eu li a primeira vez, eu fiquei sem entender, mas com o passar do tempo eu comecei a compreender o que Paulo disse. Paulo disse: É-me imposta a obrigação de anunciar o Evangelho, e ai de mim se não anunciar. Paulo está dizendo que o escolhido de Deus não tem escolha. O escolhido de Deus não tem vontade própria. Ele foi chamado para aquilo. E ele precisa exercer aquilo na qual ele foi chamado. Eu quero já começar o Café com Palavra de hoje dizendo para você: Deus te chamou para algo grande. Deus te chamou para você liderar, para você ensinar pessoas, para você abençoar vidas, para você ser uma bênção. E eu pergunto para ti: por que você não está sendo ainda aquilo que Deus te chamou para ser? O que está impedindo você de viver aquilo que Deus determinou para a sua vida? O texto aqui, irmãos, é uma palavra muito tremenda, porque após a morte e ressurreição de Cristo, algumas coisas meio que estavam se perdendo. Os discípulos estavam meio que desorientados, cada um fazendo do seu jeito, cada um fazendo da sua maneira, dispersos. Por mais que Jesus havia avisado: olha, você entregue na mão dos homens, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu ressuscito. Ainda que Jesus preparou os discípulos, quando aquilo aconteceu, eles viram que não estavam preparados. Eles não estavam prontos, talvez, nas suas mentes, nos seus corações, para dar continuidade à obra que Jesus começou. E
E os discípulos agora estão reunidos aqui, próximo ao mar de Tiberíades. Estão ele próximo ao mar. Estão conversando, inclusive, de todos os acontecimentos, daquilo que se passou com Jesus alguns dias anteriores. E Pedro, irmãos, que tinha um forte estilo de liderança. Os irmãos que estudam com a gente nas terças-feiras sabem que o temperamento de Pedro é um temperamento de alguém explosivo, de alguém que vai tomar decisões. Às vezes vai errar, às vezes vai acertar, mas não vai ficar em cima do muro, vai se posicionar. E Pedro se posiciona, ele diz: gente, quer saber? Eu vou pescar. Eu vou pescar. Foi o que Pedro disse naquele momento. E como eu disse, Pedro tinha um grande potencial para ser líder. E o líder, irmãos, ele precisa tomar cuidado com as suas ações e atitudes, porque uma ação correta vai abençoar vidas, porém uma ação errada vão levar pessoas à perdição. Quando Pedro disse que ia pescar, os discípulos automaticamente disseram: nós vamos também. Vamos pescar junto com vocês, junto com você. E nós aprendemos, irmãos, inclusive já falamos sobre isso, capítulo 5 de Lucas, quando Jesus tem um encontro com Pedro ali, depois de uma pescaria frustrada, depois de uma pescaria mal sucedida, Jesus se encontra com Pedro, faz o milagre, eles fazem uma pesca gloriosa. Essa pesca ficou conhecida como a pesca maravilhosa, devido ao que Jesus fez ali. Eles não conseguiram pescar a noite inteira e Jesus chega de manhã e faz o milagre acontecer. E após Pedro ver aquela pescaria tão tremenda, Pedro chega em Jesus e falou: Senhor, ausenta-te de mim. Eu sou um homem pecador, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E quando Pedro reconhece isso, quando Pedro reconhece que ele era pecador, Jesus falou para Pedro: Pedro, a partir de hoje, você vai ser pescador de homens. A partir de hoje, a pesca não será mais o seu meio de sobrevivência. Você não mais viverá da pesca, porque a partir de agora tu vai pescar homens. Sabe a diferença, irmão, de pescar peixe e pescar homens? Sabe qual é a diferença que Jesus estava fazendo na vida de Pedro? Deixa eu explicar para vocês. O pescador de peixe, o que ele faz? Ele tira o peixe da vida. O peixe está lá na água, nadando, está vivo. E o pescador faz o quê? Tira o peixe da vida e traz o peixe para a morte. Porque tira o peixe da sua essência, tira o peixe do seu habitat natural. Então ele tira o peixe da vida e traz para a morte. O pescador de peixe faz isso. Agora o pescador de homens é o contrário, ele tira o homem da morte e traz para a vida. Porque vida só temos em Cristo. Olha que coisa tremenda. O pescador de peixe tira o peixe da morte para a vida. Da vida para a morte. O peixe sai da vida e vem para a morte. Agora o pescador de homens não. O homem está morto. Morto no pecado, morto nas concupiscências carnais, morto e distante do agir de Deus. E aquele que é pescador de homens, gente, tira a pessoa da morte. Apresenta a vida através de Jesus. Jesus, ele fez isso para Pedro. Mudou Pedro de ministério, de função, deu a Pedro uma autoridade tão tremenda, deu a Pedro uma ousadia sobrenatural, para Pedro se tornar um pescador de homens. E durante 3 anos e meio, Pedro conseguiu pescar homens, Pedro conseguiu exercer o seu chamado, o seu ministério. Mas agora chegou o momento, irmão, de fraqueza. Quem aqui nunca passou por um momento de fraqueza, decepção espiritual, crises existenciais? Quem aqui nunca enfrentou momentos que você pensou: vou parar, vou desistir? Com toda certeza eu não vou conseguir passar por esse processo, por essa luta. Quem nunca pensou em parar? Quem nunca pensou em abandonar o barco, achando que Jesus não estava contigo, achando que Jesus não estava te olhando, achando que Jesus não estava trabalhando? Quem nunca pensou em andar pelos seus próprios caminhos, na sua própria direção? Pedro tentou fazer isso. Pedro tentou fazer as coisas do seu jeito. Eu me lembro de Adão. Quando ele peca contra Deus, ele tenta se esconder. E ele até se esconde atrás de um arbusto. E quando Deus o encontra, Deus pergunta: está fazendo o que aqui, meu amigo?
E Adão vai se justificar por causa do pecado. Eu vejo o próprio profeta Elias dentro de uma caverna, desejando a morte, já desanimado, perseguido por Jezabel, descrente do seu potencial. E o Senhor diz: Elias, está fazendo o que aqui? Deus já estava lá dentro daquela caverna, aguardando Elias para ter um particular com ele. Talvez tenha tentado se esconder, tentado fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas por mais que você tenta se esconder, Deus sempre vai te encontrar. Oh glória! Sempre Deus vai te encontrar e vai te conectar àquilo que Ele tem na sua vida. Não adianta, irmãos. Vamos tentar nos esconder, o inimigo vai tentar nos mandar para longe, o inimigo vai tentar matar o nosso chamado. Deus, todavia, vai sempre nos trazer ao nosso chamado. Lembra de José? Tudo começou na sua vida devido a um sonho que ele teve. Os irmãos perseguiram José por causa do sonho. Pelo sonho ele foi perseguido, pelo sonho ele foi vendido, pelo sonho ele foi traído, pelo sonho ele foi lá para o Egito. E quando José está no Egito preso, 2 homens dizem: nós tivemos um sonho. Não tem como fugir, irmão. José não queria nem mais ouvir falar de sonho. Ele pensou: foi por causa de um sonho que eu entrei nesse rolo todo. Foi por causa de um sonho que eu entrei nessa prova, nessa luta. Não quero mais saber de sonho. Quando 2 homens dizem que sonho, o padeiro e o copeiro, foram chamar José para interpretar. Mesmo ele não querendo, Deus trouxe para ele aquilo que começou o seu ministério. Foi por um sonho. Quando o faraó sonha e precisa de alguém para interpretar, quem entra em cena? José. Com 17 anos ele teve o sonho dele. Não viu se cumprir ainda. Mas quando ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, passam poucos dias, se cumpre. E agora ele vai interpretar o sonho de faraó, que também vai se cumprir em poucos dias, para depois cumprir o sonho dele. Pastor, o que o senhor quer dizer? Viva o seu chamado. Talvez aquilo que você está buscando para a sua vida não aconteceu ainda, mas conforme você for fazendo por pessoas, vai começar a acontecer na tua vida aquilo que Deus te prometeu. Tem gente questionando: eu oro por todo mundo, as pessoas são abençoadas, e eu não. É a vida. Continue abençoando vidas, porque o seu momento vai chegar. Deus está preparando para você também algo muito glorioso. O inimigo tem tentado de todas as maneiras te convencer de que você não vai vencer. Tem tentado te convencer de que a vitória não irá chegar, mas o Senhor está dizendo para você nessa manhã de quinta-feira: continue exercendo aquilo que eu coloquei no seu coração. Continue fazendo o que tem que ser feito. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar poderosamente. E aqui Pedro diz: eu vou pescar. Esqueceu de tudo que Jesus falou. Esqueceu de todo o ensinamento. Esqueceu de tudo. O que tem de pessoas voltando a pescar, irmãos? O que tem de pessoas voltando a lugares que Jesus já te libertou? Pessoas voltando a cenários que Jesus já apagou da sua vida. Você tem voltado para esse lugar. Voltado para vícios, voltado para problemas que Deus já tirou você daí. Deus está dizendo: ei, meu filho, é para frente que se anda. Do seu passado nem eu me lembro mais. Para de ficar revirando ou permitindo que alguém revire o seu passado, porque Deus tem coisas novas para você, e o novo de Deus não está no passado, o novo de Deus está no futuro, está lá na frente. Caminhe em direção ao novo de Deus. E de repente Pedro ali pescando, os discípulos pescando, ou tentando, passaram a noite inteira, não pescaram nada, irmãos. Era como se fosse um déjà vu, era como se fosse uma cena se repetindo. Lá no capítulo 5 de Lucas aconteceu isso também. Eles não pescaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava lá na praia esperando eles. Jesus estava na praia. A cena se repetindo. E Jesus pergunta: ei, tem alguma coisa para comer aí? Jesus sabia que eles não tinham pescado. Jesus sabia que a pesca foi frustrada. E ele pergunta justamente para eles falarem com a própria boca: nós não pescamos nada porque nós somos desobedientes. Não deu certo porque nós fizemos com a nossa mão. Quebramos a cara porque nós fizemos o que não era para ser feito. Jesus perguntou justamente para eles se conscientizarem que aquilo que o Senhor já libertou não é para voltar. Tem alguma coisa para comer? Eles falaram: não. Jesus dá a ordem: lance a rede. Mas lança do lado direito do barco, tá? Lança ela do lado direito. E eles lançaram. E pegaram tanto peixe, gente,
João já logo lembrou da cena, avisou Pedro. Pedro, é Jesus que está aí, rapaz. Pedro pula na água porque estava sem a sua túnica, não estava vestido adequadamente. Pedro lança-se na água com vergonha. Os homens vão arrastando todo aquele peixe para a praia. Vão levando todo aquele peixe para a praia. Quando chegam na praia já tinha uma fogueira esperando, já tinha peixe na brasa ali, tinha pão. Jesus dizendo, olha, vocês não precisavam fazer isso. Era só pedir que eu providenciava. Não precisava entrar no mar e fazer a pescaria. Não precisava disso, eu tenho providência. Está tudo aqui já, ó. Está tudo aqui. 153 grandes peixes foram pescados naquele dia. A primeira pesca foi a pesca maravilhosa. A segunda pesca é conhecida como a pesca milagrosa. Jesus está dizendo para alguém esta manhã, eu tenho um milagre reservado para a sua vida. Já operei maravilha, agora eu vou operar o milagre. Eu já fiz coisas grandes no passado, farei coisas maiores agora. Deus te chamou para você viver algo sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Deus te convida esta manhã de hoje a viver milagre. Mesmo Pedro errando, mesmo Pedro desobedecendo, ainda assim Jesus foi lá e fez um milagre. O inimigo quer invalidar aquilo que Deus determinou para a sua vida, mas sabe a palavra de Deus para você esta manhã é essa: haverá milagre. Haverá milagre. E milagre não se explica, milagre não tem como argumentar, milagre simplesmente se vive. E nesse dia os discípulos viraram o milagre de Deus. Eles viveram o milagre de Deus. Pedro sai da água todo acanhado, escondido, com vergonha. Jesus vai lá e conversa com ele de novo. Ei, Jesus não desiste de você não. Ele não desistiu do seu filho não. Ah, pastor, mas ele está nas drogas. Jesus não desistiu. Pastor, ele está no mundão, está perdido. Minha filha está no fluxo, pastor. Está grávida do segundo, do terceiro filho e não sabe nem quem é o pai da criança. Os anteriores não assumiram, esse também não vai. Jesus não desistiu dela. Jesus está dizendo para alguém, eu não desisti. Eu não desisti. Jesus continua falando com Pedro, continua incentivando, continua motivando, continua fortalecendo. Ah, irmão, aquele a quem Jesus tem uma obra, ele não abre mão, ele não desiste. Ele tem obra sobre a sua vida, ele tem obra sobre a sua casa, ele tem obra sobre a sua família. Eu quero orar por você, que talvez tenha tentado se esconder de Deus, tentado fugir do chamado. Quero orar por você que está orando por alguém da sua família que está difícil, coração duro, pastor, está difícil, vou orar por você agora. Vou orar por você que sabe que ainda esse ano Jesus tem um milagre na sua vida. Nós vamos orar juntos agora. Você que foi ministrado por essa palavra, se essa palavra foi bênção e falou ao seu coração, convido você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ative os sininhos e compartilhe essa mensagem para alguém. Nós vamos orar agora. Você vai compartilhar essa mensagem para pelo menos 10 pessoas, 20. Tu vai mandar para alguém, vai falar, olha, escute essa palavra, se inscreva no canal, para a pessoa nunca mais perder um café com palavra, porque todas as manhãs esse é o nosso devocional. Coloca a mão sobre o seu coração, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és o Deus que tudo pode, Tu és um Deus de milagre, Tu és o Deus do impossível, do sobrenatural. Eu oro nesse momento pelo Teu servo, pela Tua serva. Oro por essa pessoa, Pai, que tem voltado a pescar, que tem caído novamente, Pai, em lugares que o Senhor já levantou, que o Senhor já ergueu. Pessoas estão retrocedendo na fé, retrocedendo como ser humano. Pessoas estão voltando para a depressão, voltando para o síndrome do pânico, voltando para o buraco que um dia o Senhor já resgatou. Pai, não permita isso. Não permita que essa pessoa volte a pescar, mas deixe ele de pé, mantenha ela de pé na Tua presença, na Tua casa. Fortalece, Senhor. Ó Deus, diante dos inimigos, mostra a Sua glória, mostra a Sua graça. Ó Deus, em nome de Jesus, para que haja milagre, para que haja providência, para que haja restauração, ó Pai. Eu oro por esse Teu filho, Senhor, que tem buscado em Ti resposta, que tem se colocado na Tua presença.
Ó Deus, e não tem visto a promessa se cumprir. O inimigo tem tentado de todas as maneiras, armado laços contra o teu servo, contra a tua serva. Mas que nesta manhã de hoje o laço seja quebrado, as obras do inimigo sejam desfeitas. Abençoe esse lar, essa casa, essa família. Derrama, Senhor, das ricas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Meu querido, seja abençoado por Deus agora. Minha irmã, abre o sorrisão 915, vai. Isso, seja abençoada por Deus. Receba essa palavra. Deus é Deus que vai fazer um milagre sobre a sua vida. Um milagre sobre a sua casa. Lembrando que hoje, quinta-feira, temos um grande culto na Assembleia de Deus Vila Progresso. Nós estamos na campanha do Corredor de Fogo e toda quinta-feira, irmãos, tem sido muito forte. O que Deus está fazendo ali nas quintas-feiras tem sido algo tremendo e você precisa estar com a gente hoje. Seja com a gente hoje. Assembleia de Deus Vila Progresso, Avenida Ansarinhas, número 59. Estamos na Zona Leste de São Paulo, próximo ao Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista. Venha, você é meu convidado especial e Jesus tem uma vitória para você. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Te aguardo no culto. Deus abençoe.